Bem-vindos, bem-vindos todos os que querem participar, estudar Torá de verdade. Estamos aqui, primeiro shiur no Zoom, transmitido pelo Bahurim, Yeshivat, Ora Chaim Akadosh, Tom Chetmim Lubavitch, Belém, Amazônia. E com a música, para começar com alegria, como é que é a música? Tom Chetmim Shiva E não deu certo isso aqui. Calma. Tudo bem. Então vai. Vou tirar. Add Kan Inflation. Começando agora. Vamos lá. Vou fazer aqui um shadow screen. Tá gravando já. Começou a gravar. Estou aqui. Share. Estamos estudando agora Ilchos Rambam, Perek, Yud, Gimel, Ilchos Toin Benitan. Vamos lá. Perek Aleph. Aloch Aleph. Elo Shenu Amidim Akarka Biadana. Aqueles que não se deixam, Hazora, não se deixa a carca, a terra na mão deles, mesmo a Falpish, a Chlosh, Roshlim. Tem Hazaká de 3 anos que comeram aquela terra, os frutos, não fica com eles a prova. Quem é? Almanim, os profissionais. Aricima, aquele que é contratado para trabalhar o campo. Também é tipo profissional, mas é um sócio, que ele tem uma comissão. Ele trabalha e ele ganha as frutas. Apotrofos. Quem é? Aquele responsável pelas crianças. Shutafim. Sócios. O homem nas propriedades de sua mulher que estão separados. A esposa nos pertences do seu marido. O Ben Mircei Aviv, o filho nas propriedades do pai. A Av Mircei Ben, o pai na posse nas propriedades do seu filho. Por quê? Cada um desses, eles não se importam um com o outro. Isso que eles comeram o campo durante 3 anos não é uma prova que tem Hazaká, que eles são donos da terra. Mesmo que os donos não se protestaram nos 3 anos, eles não se importam. Ela tazora carca rebalim, volta a terra para os donos, Sheviu Rayash Ezotaretz e Edolahem, que é sabido que é a terra deles. Veishveu Esset, detalhe, eles vão ter que jurar um juramento de Hesed, um juramento que não venderam, Velonatenu, e não deram, que Moshe Beano foi explicado. Allah Rebeis. E assim também, rabinos, as cabeças da Galut, né, os líderes daquele tempo, Veagazlan, e também, lá da África, rabinos, vamos ver aqui o pirush do, quem era Shegaluyot, Zain, vamos ver o pirush do Kuk, Sham, Otat, Kufa, Sheba, Amru, Divin. Tudo bem, então, talvez não da África, rabinos, mas seriam os governadores, as pessoas, né, os políticos e tal. A Gazlan, os ladrões. Veagoi, então, olha só, ele conecta os políticos, logo depois ele fala os ladrões. Veagoi, os goim, enachilatam braya. A comida deles, que é isso que eles comem a terra durante 3 anos, não é uma prova que tem hazaká. Por que não? Porque eles têm força. Às vezes eles dominaram por força, que eles têm força, eles têm, com armas, com poder, e falaram, agora é meu, aqui, eu conquistei, é meu, 3 anos morei aqui, eu tenho direito. Não é que tem direito, ele roubou, é diferente. Mesma regra, um Heresh, Shote e Katan. O que é Heresh? Surdo, mudo. Shote, bobo. Shote com tet é de bobo. Shote com taf é de bebida. Katan, menos de bar mitzvah. Então, isso é uma regra também, tem que saber, isso repete muito no Rambam, na Halachá, no Umará, que é uma categoria. Pessoas que não têm dat, que não têm, não só conhecimento, não têm capacidade mental, que não conseguem entender as coisas direito, não faz as coisas por discernimento. Sabe o que é discernimento? Discernimento significa que tem separação, ele conhece, ele sabe, isso aqui é uma coisa boa. O katana, o pequeno, de criança, ele não sabe. Fala para ele, me dá um presente, ele me dá uma bala,
Ele troca. Oh, essa moeda de ouro é muito pequena. Pega essa outra moeda aqui de prata grande, bonita. Ela vale muito mais. É muito boa. Ele prefere, às vezes, uma bala do que uma moeda de ouro. Então, ele pode enganar muito fácil. Então, a palavra dele e a prova dele não é prova, não é palavra. Isso que eles ficaram 3 anos também não é prova. E que deixe moda eles não têm argumento. O argumento deles não é um argumento válido para o Beidin. Ela tarzou levarim, volta a terra para os donos. E a mesma coisa vice-versa. Aquela pessoa que ficou 3 anos morando no terreno do pequeno, do bobo, do Hiresh, do surdo, do mudo, e ele fala, a terra é minha, estou 3 anos aqui. Não é prova, porque o Katan, Hiresh, eles não têm como argumentar, é deles, não é deles. Então, é outra regra. Gimel. Por exemplo, como é que é isso? Como é que essa halakha, que você não deixa a terra na mão deles? Vamos lá. Reuven, de Shimon, Shnei Hazaká. O Reuven, que comeu do campo do Shimon, anos de Hazaká. Certo? 3 anos, o Reuven ficou no campo do Shimon. E ele fala, essa terra é minha. 3 anos, eu estou morando aqui, é minha. Aí o Shimon trouxe provas que a terra era dele, que ele era o dono. Então, então, não só que ele trouxe prova que ele era o dono, que o Shimon era o dono, mas ele trouxe prova que o Reuven era um sócio dele, ou ele era o Aris. O que é Aris? Que é o que está trabalhando para ele, apostrofou, que era o responsável, e por isso que ele não argumentou, não fez protesto da terra, porque ele trabalha comigo, Tarzor, Assador e Shimon, isso é o suficiente, volta o campo para o Shimon. Só tem que fazer o juramento que ele não vendeu e não deu. Por quê? Porque o Reuven, ele está argumentando. Eu comprei, ele me deu, é minha, tem Hazaká. Então, para tirar esse argumento, ele tem que fazer esse juramento. Viu Adin le Sharan, é a mesma regra para todos os outros. Aval, porém, Shimon Rayash Reuven Yashotaf Waris. Porém, se o Shimon não trouxe a prova que o Reuven era o sócio dele, ou o funcionário, Reuven o Dametzmo, que o Reuven próprio concordou. Ele falou, o Reuven falou, eu sou sócio dele, eu trabalho para ele. Vemarken, Ayashutafi, ele era meu sócio. O Macharli, e ele me vendeu. Eu era sócio dele e ele me vendeu. Oi, já que ele já comeu os anos de Hazaká, 3 anos, o Reuven podia falar, eu nunca fui sócio dele. Arei Zeneman, ele é fiel, deixaram para Adam e fica para ele. Então, o Shimon tem que trazer a prova que ele era sócio dele. Não basta só o Reuven concordar, porque o Reuven pode falar, ele era meu sócio e me vendeu. Ou ele podia falar, o Reuven nunca foi meu sócio também. Então, se o Shimon traz provas, isso também é outra regra importante, migo. Migo é dentro do que ele podia falar. O Reuven podia argumentar que ele não era sócio. No momento que o Reuven concorda que ele era sócio dele e fala, eu era sócio, mas ele me vendeu. Então, já que ele podia falar que nem era sócio, então Arei Neman, ele é fiel. Amigo, me lembro. Porque, tipo, entendi. Amigo de dentro disso que ele podia emitor, né? Isso aí da procurar. Você estava, ali ela deixou, eu chamo, aí eu falou, אני יכול לדבר שאני הלך לשופטים, אבל לא, אני אמרתי תמיד, לא, אני יכול לדבר שאין לי בגדים, אבל לא, אמרתי, לא, אני יכול לדבר שהעתיד שלי לא קשה, ואני צריך לבדוק, לא. Migo. Tá bom. Migo. Agora é o seguinte, nem todo mundo estudou a Gemara e sabe do migo, no migo. É melhor, às vezes, você ser inteligente do que você falar o justo. Almanim Keitzad, os profissionais como? Como é que é, então, os profissionais? Qual é o argumento deles? Como é que funciona? Kegon, por exemplo, Shayu Bonimba ou Metaknimba, eles estavam construindo ou estavam consertando. Shanim Rabot, muitos anos no terreno. Yardu meu manutan, e eles desceram, acabou, né? Desceram o trabalho deles. Imachlu otah shalosha shanim, mechar shardu meu manutam, eshlem chazaká. Então, se acabou o trabalho, depois do trabalho, ficaram 3 anos trabalhando lá, morando lá, e já acabou o trabalho, eles têm chazaká. E a
aquele que é o funcionário trabalhando no campo, como é que é? Ele tem sociedade, Kigon, Shayaris, Laviv, Sherbala Sadeh. Então, ele era o funcionário sócio, tipo, ele trabalha um pouco e ganha comissão, mas do pai do dono do campo, certo? Laviv, Sherbala Sadeh, o pai do dono do campo. Ou Lanshem Mishpachto, ou para alguém da família do dono do campo. Shekivan Shewaris Shel Bnei Avot, ele era aris dos pais. Então, o dono da terra, ele não se importa. Ah, ele é funcionário do meu pai, tudo bem. Da família. Se ele é próprio aris dele mesmo, ele é funcionário dele direto, ou ele já que ele comeu 3 anos na terra, né, da Hazaká, então ele tem direito da Hazaká, deixa na mão dele, e fala para os donos, como é que vocês deixaram ele ficar lá 3 anos e vocês não argumentaram nada, vocês não protestaram nada? Então, o aris que o Rama está falando no começo é que é o aris da família, é o conhecido, o funcionário que já foi do pai, quem da então não tinha problema. Agora, se é o aris dele mesmo, funcionário dele, ele não podia deixar ele 3 anos ficar lá tranquilo e não ter argumentado para o Bezdin nada. Vav, aris shel batei avot shorid arisim mitachat yado. Então, ele era um funcionário da casa da família, dos pais, e ele desceu, né? Deixou de ser aris, deixou o trabalho, yesh lo chazaká. Ele tem chazaká. She'en moridim arisim acherim lenechasei adam. Viu shotek? Porque a pessoa, um funcionário, não vai trazer outros funcionários para trabalhar no campo e que receber comissão e tudo, se o dono não deixa. Então, se ele fez isso e trouxe outros funcionários, é porque o dono não é mais dele, não protestou, não está muito aí, já vendeu a terra, já deu. Avalim, halak laresim acherim shayu ba, eno chazaka. Tá. E se, então, o dono deu para outros arisim, então ele não tem mais chazaka. Shema memune alaresim asuoto. Porque pode ser que o dono deixou ele como responsável dos outros. Então, isso, o aris, se ele fala, eu estou 3 anos aqui, morando nessa terra, a terra é minha. E eu vira o livro, vou ficar aqui na cabeça. Falou assim, o dono da terra, ele tem um aris, ele tem funcionário, certo? E aí o aris está lá 3 anos. Fala, terra é minha, já estou aqui 3 anos. Se o dono da terra colocou outros arisim, é uma prova que o aris não tem argumento. Não tem hazaká. Porque é muito simples. O aris que ele colocou era responsável dos outros. Aris sherad me arisuto, v'achar shoshanim, me'achar sherad erzik. Então, se o aris desceu do trabalho dele, depois de ele comer 3 anos, e depois que ele já desceu, que deixou de trabalhar, aí sim tem hazaká. Apotrófo tem kreitzad, e o apotrófo como é? Que cuida da criança? Ben, shayu apotrófo al sadezu ben shar nechassim. Tanto se ele era responsável sobre esse campo, ou por outros, nechassim. Ben sheminu otam beidin, ben shemina otam avi, tomim vegadloi, tomim venichotam. Tanto que o beidin, eles selecionaram, eles convocaram ele para ser ou que o pai dos órfãos colocou, né? Ele falou, quando se falecer, tal pessoa vai ser responsável das crianças, só um instante. E os órfãos cresceram e deixaram lá eles lá no terreno. Então, esses apotrófos, eles estão trabalhando com permissão. Eles estão servindo bereshut. Ou eles não têm hazaká. Agora, porém, Avru apotrófos passou o tempo que eles tinham que ser responsáveis. Passou o período, e aí, Achlu shalosh shanim, comeram 3 anos a terra, Achar shavru, depois que passou o contrato, depois já cresceram, depois que já acabou a reis do hazaká, aí sim é hazaká, eles podem argumentar que é deles. Fala, Yossi. Yossi, não, Sholem, fala aí.
5h30, mas aí tem que contar aí os 20 minutos de enrolação. Tá bom, gente, já chega ali. É meia hora pra chegar lá pra mim. Meia hora? Meia hora. Tá, calma aí, calma aí. Erra. Shoya.